E galera, estamos aí em mais um vídeo na web, bem rapidinho para tratar de um tema, para tentar reativar esse canal aqui, né? Eu tenho carinho por esse canal, eu acho legal tentar reativar ele para fazer comentário de alguns temas que estejam aí em evidência. Eu quero falar hoje sobre a história da Pepeca Rosa. Para você que não sabe, na Copa da Rússia, um grupo de brasileiros cercou uma menina russa e ficaram pedindo para que ela repetisse uma frase. Que obviamente ela não faz ideia do que estava falando, né? A frase era ela dizer: eu tenho a pepeca rosa. Ela não usou a palavra pepeca, você já imagina a palavra que foi usada. Num outro caso, outros brasileiros cercaram duas russas e pediram para que elas repetissem na câmera: eu vou dar, eu quero dar a pepeca. Não usou a palavra pepeca também. Obviamente que elas não fazem ideia do que disseram, né? Em clima de Copa e tal, um monte de gente, um monte de estrangeiro. Imagina-se que estavam falando alguma coisa em relação ao futebol, em relação nesse sentido, né? Um abraço pro país, alguma coisa assim. Tá, e aí isso ganhou, isso foi enviado pelo WhatsApp, um monte de gente recebeu, e aí ganhou destaque na mídia isso, em função daquele tema que ganhou a mídia alguns anos atrás, né? O limite da piada. Teve misoginia aí, né? Teve algum tipo de misoginia. A ideia é o ódio pelo ser feminino, mas não é o ódio de tipo, não precisa ser um ódio de não de repudiar, mas de menosprezar, tornar como um objeto, como algo pequeno, nesse sentido. O contrário é misandria e tal. Tá, e aí eu trouxe esse tempo para reflexão. E antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu quero te trazer um outro caso. Um outro caso. Acho que é legal pra gente pensar sobre. Eu lembro que, nossa, no ano 2002, 2003, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Eu não sei nem se tinha Orkut. Não sei se foi 2003, 2002. Eu lembro de um vídeo circulando que era um vídeo de americanos na Bahia. E esses americanos deram dinheiro para uma menina negra extremamente pobre, hipossuficiente, visivelmente muito pobre, para que ela subisse a ladeira do Pelourinho, subisse imitando um macaco. Uma moça negra subindo imitando um macaco, e eles gravando, e deram tipo $1, $5, sei lá, e gravando e rindo e tal da moça. Eu lembro na época, eu e alguns amigos meus conversando sobre isso, eu lembro da gente muito indignado com essa coisa, né? Com esse tema. Poxa, o gringo vem pra cá, porra, e vem menosprezar o meu povo, cara. Vem tirar essa onda aqui, tá entendendo? Eu lembro da gente muito brabo com isso. E nesse momento você pode pensar que são coisas diferentes, mas não são. Nos dois casos, aquele que promoveu pode simplesmente dizer que foi uma piada. Nos dois casos, aquele que assiste pode muito bem dizer que isso é ofensivo, que isso ataca a dignidade da pessoa humana. E falando de dignidade da pessoa humana, eu vou trazer mais um exemplo para você, mais um caso. O caso do arremesso de anões. Foi proibido na França. A ideia disso era a seguinte: em apresentações arremessava-se, né? Arremessava-se anões, e o juízo da França entendeu na época que isso era contra a dignidade da pessoa humana, você arremessar uma pessoa. E aí eu lembro que esse caso é sempre colocado isso nos primeiros semestres de direito. Você vai ouvir falar desse caso, é um caso emblemático. Porque do outro lado, os anões se manifestaram dizendo: pô, cara, eu sempre fui algo invisível na sociedade. Agora eu tenho uma atividade que as pessoas me aplaudem, querem me ver. Eu sou ovacionado, reconhecido. E você quer dizer que eu não posso fazer isso? Quer dizer, a vida é minha, eu quero ser arremessado. E o tribunal entendeu que não. Você tem a liberdade, claro, né? É o Estado democrático de direito, mas existe um limite para essa liberdade, que é a dignidade da pessoa humana. E por isso que esse caso é trabalhado em aulas de direito, porque de um lado você tem a liberdade individual e do outro a dignidade da pessoa humana, e a reflexão que se faz é a inexistência de um valor absoluto.
Tá, mas agora eu te trouxe 3 exemplos pra gente conversar sobre isso. E aí nós caímos naquele tópico que foi muito discutido na época do Rafinha Bastos, que ele fez uma piada com o filho da Vanessa Camargo, eu acho, estava grávida, uma coisa assim. Que ele falou, como você é criança e tal. E aí, poxa, aí deu um bafafá na época e vem aquela pergunta, qual é o limite do humor? E aí hoje a gente vive essa coisa do politicamente correto e, poxa, mas na época dos Trapalhões não era assim, falava-se de tudo. E é sobre essa reflexão que eu quero conversar com você hoje. Eu quero te trazer a seguinte afirmação. Se você pensar assim, poxa, mas eu não posso dizer o que eu quiser. Se eu quiser fazer piada com negro, posso fazer? Se eu quiser fazer piada com gay, posso fazer? Se eu quiser fazer piada com mulher, se eu quiser fazer piada sexual com uma criança, se eu quiser fazer piada sobre canibalismo, eu não posso falar o que eu quiser, eu não sou livre para falar o que eu quiser, Agora, presta atenção, a tua liberdade para falar o que você quer não exclui a liberdade do outro de, diante do que você falou, entender que houve uma ofensa ou um prejuízo a um bem jurídico tutelado, a honra, a moral. E dessa forma, solicitar, ter a pretensão de solicitar desde uma retratação pública até algum tipo de compensação ou punição dentro dos limites da lei. E eu acho que esse é o melhor ponto para que a gente deixe nessa reflexão. É claro que você pode dizer o que você quiser, é claro que você é livre, mas não seja um ditador. Em nome de uma piada, você quer ter a liberdade de dizer o que quiser, mas não quer que o outro tenha a liberdade de se manifestar contra. Ou de requisitar junto aos meios democráticos e de direito uma retratação, uma reposição ou alguma coisa nesse sentido. Compreende? Você é tão livre quanto o outro. Esses brasileiros são livres para fazer isso. Eventualmente a Rússia também pode se mover de alguma forma para punir essas pessoas que fizeram isso, identificar e extraditar, fazer o que quiserem nesse sentido. Se você fizer isso eventualmente no Brasil, você pode muito bem se passar por um gringo, pegar um brasileiro, se passar por um russo, se passar por um árabe, por um japonês, por um coreano. Línguas são mais estranhas ao ouvido do brasileiro, e fazer a mesma coisa. E eventualmente essa pessoa que foi a sua vítima, porque a piada sempre tem uma vítima, tem o direito também de se manifestar, de dizer que teve algum prejuízo com isso, algum prejuízo para a honra, algum prejuízo moral. Eu acho que esse é a grande sacada que eu queria deixar para você. Qual é o limite do humor? A pergunta é errada. A questão é que quando você fala de humor, você fala de liberdade de expressão. Você é tão livre para se expressar quanto o outro, que pode se expressar contrário a você. E aí vai ser uma disputa de forças. E se eventualmente a gente tiver a legislação apontando para algum dos lados, alguém pode perder nisso. Você pode fazer uma piada com negros, o negro achar que houve algum prejuízo, alguma ofensa, e lutar, ter uma pretensão contra você juridicamente, e eventualmente ele pode ganhar, você pode ser preso. Da mesma forma, com gay, com mulher, talvez uma piada com criança, talvez uma piada sexual com criança. Não sei até onde vai a tua imaginação do que você gostaria de dizer e do que acha engraçado ou não. E eu não tô... Percebe que eu não tô questionando aqui o que é ou não engraçado. Não é essa a questão. A questão não é um limite pro humor. Não é essa a ideia. A ideia é você tá
exercendo a liberdade de expressão. E ao exercer a sua liberdade, não se esqueça, o outro que recebe aquilo que sai de você tem a mesma liberdade que você de se manifestar. E pode se manifestar contrário ao que você colocou. E pode se manifestar, inclusive, judicialmente. Então acho que é isso, fica essa pequena reflexão. Não é uma apologia ao politicamente correto, ao contrário, é uma apologia à liberdade de expressão, em sua forma mais ampla. É você entender que a sua liberdade não exclui a liberdade do outro. A gente fala no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.